E bora começar essa live sobre os testes diagnósticos, para ver se clareia um pouco mais a nossa vida, né? E aí, esse primeiro slide, só para comentar os conceitos básicos de confiabilidade ou de acurácia do teste, a precisão do teste, tá? O Ministério da Saúde, ele publicou um PDF, não sei se tiver por acaso, depois a gente coloca nas fontes. Eles colocaram todo o relatório com a sensibilidade, especificidade dos testes. E lembrando que a sensibilidade avalia a capacidade do teste detectar a doença quando ela está presente. E quanto mais sensível o teste, maior a chance de você encontrar o doente, né? Então, quando um teste muito sensível é um bom teste para triagem, por exemplo, que a gente não vai perder alguém que não tem a doença, mas pode ter seus falsos positivos. E especificidade é a probabilidade de um teste dar negativo na ausência da doença. Então, quanto mais específico, menor a chance de confundir com outra doença ali o resultado. Então, a gente tem muitos médicos aqui, isso aqui não interessa para paciente, muita sensibilidade e especificidade, porque vocês vão ter que pegar pedidos médicos e confiar no médico de vocês para saber qual é o exame e onde fazer. Mas, de uma maneira geral... Acabou minha bateria, né? Tá me escutando, Rê? Tô. Deixa eu ser um fone, então. Mas, de uma maneira geral, é o seguinte, gente. Você pode estar doente e o teste vir positivo, ótimo, é o melhor dos mundos. Você pode estar doente e o teste vir negativo, e aí você é um falso negativo. Você pode não estar doente e o teste vir positivo, aí vai confundir mais ainda, são raríssimas exceções que isso acontece, a gente vai falar mais pra frente. E você pode não estar doente e o teste vir negativo, que é um verdadeiro teste negativo. Então, esse é o melhor dos mundos, você estar doente e o teste vir positivo, e você não estar doente e o teste vir negativo. Mas não é sempre que isto acontece. Então, manda aí, Rê. Vamos comentar sobre cada teste, né? E sobre a indicação desses testes. Por exemplo, o primeiro teste é o PCR, tá? Ele é um teste diagnóstico. Ele é para fase aguda. É para quando o paciente está sintomático, ou ele é tão bom o teste para captar ali o vírus, que até o assintomático infectado, ele pode fazer o teste e vir com o vírus, com a carga viral no nariz, certo? Para isso, o ideal é que ele seja feito pelo menos a partir do terceiro dia, né? Ele tem, sim, uma sensibilidade de uns 65%, então ele não é tão sensível. Teve até uma pergunta aqui, por exemplo, a técnica de coleta do PCR interfere no resultado? Interfere, acho que vai comentar no próximo slide. E não só técnica, interfere os insumos, o tempo que demorou. Não sei se vocês viram que 20 mil testes do Adolfo Lutz foram perdidos, porque foram guardados numa geladeira com uma temperatura errada. Então, assim, a gente não vai ter essa resposta. Então, assim, pode ter sido colhido certo e tudo, mas foi armazenado errado. Mas ele é um teste bom porque, assim, ele vai pesquisar o RNA do vírus no seu nariz. Então, se coletou direito, guardou direito, analisou e houve a presença ali do RNA, multiplicou a presença do RNA, ele vai confirmar que você está doente. Então, ele é ótimo para você quando existe a suspeita que você está doente naquele momento. É isso. Tá? Exatamente isso. Então, o que acontece? Ele é uma lupa amplificadora da genética da carga viral. É isso que é esse PCR. Então, o que acontece? Quando a gente entra em contato com o vírus, a gente passa aqueles primeiros dias assintomáticos e aí a gente começa a ter uma replicação viral do vírus dentro do nosso organismo, que ela começa a aumentar. E o pico dessa replicação viral se dá mais ou menos entre o quarto, quinto dia. Terceiro, quinto dia ali é o auge. Então, seria o melhor dos mundos se a gente conseguisse colher o exame quando você está cheio de vírus.
Por quê? Você vai colocar esse cotonete no nariz, então olhem como que é esse slide aí, ó. O cotonete, o suave, que é o que chama, tem que ir em direção para o fundo do nariz. E o fundo do nariz faz uma inclinação para baixo. Você tem que sentir o cotonete meio que encostar na garganta. É desconfortável, não é agradável, mas não é tão doloroso assim. O ideal é quando você for colher, a gente está orientando, tem lugar que pergunta, lugar que não pergunta. Mas tem gente que tem um monte de alteração anatômica no nariz. Tem desvio de septo, rinite. Então, se a pessoa não perguntar, é você já falar, eu respiro melhor pelo direito ou pelo esquerdo, que vai ser o caminho mais livre que o cotonete vai passar para chegar bem lá atrás. E aí vai dar uma giradinha no cotonete e a secreção vai estar cheia de vírus. E aí, como é que vai ser feito esse teste? Esse cotonete vai ser colocado ali numa máquina e essa máquina que vai fazer essa ampliação do vírus, é uma lupa ali, que vai começar a enxergar se tem bastante vírus ou não. Então, quanto mais vírus você colher, mais fácil é de você achar. Se você começar a deixar para fazer muito para o final da doença, pode fazer até o 14º dia? Pode. Mas começa a cair a sua chance de vir um resultado verdadeiramente positivo. E o legal do PCR é que você, estando sintomático ou não, porque você pode estar com o vírus, mas não desenvolver a doença, você vai colher o vírus. Então, mesmo os assintomáticos, eles podem fazer o teste. Então, se eu entrar em contato com uma pessoa que teve sintoma, eu espero aquele período que meu médico indicou, e depois eu vou colher o PCR mesmo sem sintoma, ele vai achar o vírus em mim, tá? É isso, Rê? Faltou alguma coisa desse slide? Não, é perfeito. É lógico que a gente via até na Coreia do Sul, por exemplo, é o pessoal fazendo PCR em drive-thru, que aqui tem até. Mas assim, assintomático. É lógico, gente, tudo em relação a teste é custo-benefício. O PCR é um teste caro, ele precisa de uma máquina específica. Aqui até, na verdade, não é nem mais questão de custo até. É ter a máquina. Tem muito lugar que não tem a máquina para amplificar esse RNA do vírus. Então não dá para fazer tanto assim. Ter a máquina e aquilo que você falou no começo, muito importante, é ter mão de obra. E claro, a máquina precisa de um tempo, gente. É o que eu falei, é uma lupa que você coloca lá e ela tem que enxergar ali. Ela vai replicar esse RNA do vírus. Mas ter uma máquina suficiente para não ficar muito tempo armazenado o exame. Porque se ele ficar muito tempo aquele cotonete guardado ali com o vírus, a hora que a máquina for colocada na máquina, a máquina não acha mais nada, né? Então, isso aí que a Rê falou no começo. É importante ter ser armazenado da maneira correta e pelo tempo correto. Porque não adianta ficar 20 dias lá com o cotonete guardado que não vai dar certo o exame. Isso aí. E em relação agora à sorologia, né? Então, quer dizer, o teste que seria o específico para um diagnóstico, para um paciente doente, é o PCR, a princípio. A sorologia já é a chegada dos anticorpos, né? Do nosso exército ali de anticorpos, que a gente vai pesquisar essa presença dessas células de defesa no sangue. E elas começam a subir mais tarde. Então, não é exatamente naqueles primeiros 14 dias que a gente vai fazer um diagnóstico com uma sorologia. A gente vai fazer um acompanhamento. Será que você já teve a doença? E é isso que a gente vai conseguir saber com isso, com a sorologia. Exatamente. Eu vi a doutora Paula Pinhão, que é infectologista. Quem não segue ela no Instagram, siga. Todo dia, às 7 horas da manhã, ela faz live com um monte de explicação legal. E ela deu uma explicação muito didática para quem não é médico. O que são os anticorpos? Assim, então, você tem que imaginar que é um exército que vai defender o seu castelo. Então, num primeiro momento, quem é que chega? A linha de frente ali. Os guardinhas, os soldados não especializados, que vão sair querendo atirar para tudo quanto é lado, que vão tentar barrar essa infecção de alguma maneira. E depois, num segundo momento, vão chegar os soldados especializados, aqueles que reconhecem quem são realmente os seus inimigos, que têm a chance de confundir menos quem é seu inimigo com quem não é seu inimigo. Então, eles demoram um pouco mais para se especializarem
no vírus, no seu inimigo, então eles demoram um pouco mais para chegar. Então, a partir do 14º dia, já começa, na verdade, a partir do 7º, né? Mas o ideal para colher, a partir do 14º dia, começa a chegar os primeiros soldadinhos ali, que vão enfrentar, que são a linha de frente. E aí, depois disso, a partir do 14º, começa a vir os especializados que ficaram ali treinando para ver exatamente quem que é seu inimigo e qual é a melhor maneira de derrotá-lo. Por que a gente não sabe se fica imune ou não? A gente vai falar isso depois de novo. Porque esse soldado especializado, depois de um tempo da doença, ele fica ali parado, esperando ver se vai acontecer alguma coisa. Se alguém vai invadir o seu castelo ou não. E ele pode dar uma dormida, uma pescada. E o vírus entrar e ele está dormindo. Então, a gente não sabe o quanto que precisa desses soldados ali ficarem alertas para a gente realmente falar se a gente vai ficar imune ou não. Por isso que a gente fala, está escrito aí que é uma vacina natural. Por exemplo, para o vírus da gripe, para o vírus da influenza, o soldado especializado, depois de um ano, ele meio que começa a dar uma cochilada. Então, o que a gente faz? Vai lá e toma vacina e fala, meu filho, acorda, chama aí seus colegas especializados e vamos todos nos defender deste vírus específico. Então, o que são esses anticorpos aí? A primeira linha de frente é o IgM e a segunda linha é o IgG. Então, o que vai começar a positivar primeiro é o IgM e o que vai positivar depois é o IgG. E eles podem estar positivos ao mesmo tempo ou não. É isso que a gente vai ver nesse pico, né? Então, aqui até você percebe como primeiro vem o IgM, que é o soldado raso ali, mais inespecífico. E depois de um tempo, depois ali de alguns dias, começa a subir o IgG, tá? Então, eu diria que o IgM deve estar começando a subir no 5º dia, 4º dia da doença. E o IgG, 10º dia, 14º. Por isso que o Ministério da Saúde, até ele preconiza que o exame seja feito após o 7º dia de sintomas. Mas assim, uma vez que já não é mais para o diagnóstico, a gente viu que se você quer fazer o diagnóstico da doença, você vai fazer o PCR, né? Se agora você quer saber se você teve a doença, se aquilo que você teve foi o Covid ou não, aí deixa para fazer no 10º dia, 14º dia, porque tem uma variação de pessoa para pessoa. Então, se você deixar ali para o 10º dia, é mais provável que o seu IgG esteja mais alto. Eu vou aproveitar e responder uma pergunta que me fizeram, tanto em inbox quanto aqui agora na live que eu vi, que foi quando o teste só deu o IgM. Então, quando dá o IgM, só apenas o IgM positivo, você pode ainda estar na doença ativa. Você está ali exatamente no 7º dia de doença COVID, após os sintomas, e ainda não conseguiu, não começou a fazer o IgG. Claro que isso pode ser um falso positivo, dependendo do teste que você fez. Então, é recomendável uma repetição, ainda mais se esse foi um teste rápido, tá? Porque tem alguns casos de falso positivo do teste. Se você tem alguma outra doença reumatológica, infelizmente, já circulava outros tipos de coronavírus no Brasil e no mundo, né? Então, eventualmente, se era algum outro tipo de coronavírus que você tinha alguma coisa, ele pode dar um falso positivo ali para o IgG também. Então, mas é raro, né? Perfeito. É raro. Mas assim, não dá para excluir. Infelizmente, não dá para excluir, né? O que eu acho legal de ver nesse gráfico ali é a linha vermelha e a linha verde, né? Então, você não vai ter os dois bombando ali, ó, no topo do gráfico juntos em nenhum momento. Então, dependendo do dia que você colher, aqui embaixo são os números do dia, né? Então, ali, ó, 7º dia. Você até pode colher no 7º. Mas é isso, vai vir só o IgM positivo e a chance do IgG, olha o IgG como tá lá embaixo, ó, tá bem pouquinho. Os soldados ali, ó, não chegaram a tempo ainda. Então, pode vir negativo. Essa tabela, olha, para mais ou menos quem é médico printar e ficar com isso na cabeça. Mas, o que significa... Primeiro, assim, primeira coisa, perguntar aqui só antes disso. Eu achei que o IgA viesse antes. Eu ia te comentar isso.
que é o teste do É, Fleury, do Moriá. Eles isso. pesquisam aquele do IgA junto, É. né? Quem quiser ver até Na, a aula do Dr. Celso Granato, do Fleury, está disponível lá no Aulas Fleury. é, E na, ele explicou isso. assim, para fins práticos, eu vou resumir. O IgA funciona como o IgM, tá? Tempo que colhe, tempo que sobe. O IgA é igual ao IgM. Qual a diferença? Na mucosa da via respiratória, a gente tem mais IgA do que IgM. Então, na teoria, em alguns testes, na teoria, alguns laboratórios, né? Algumas empresas, eles Sim. acharam que o IgA tinha mais chance de vir positivo do que o IgM. Mas isso é uma questão técnica. Então, assim, para fins práticos, IgA funciona como IgM, tá? Tempo que funciona, tudo isso. Então, quando que é bom colher? Como a Rê falou, quando o PCR veio negativo, então você estava com sintomas clássicos e o PCR veio negativo, ou porque você fez muito antes, ou porque você fez muito depois, ou por falha da coleta, ou porque você é da porcentagem que ia vir negativo mesmo. Quando você não teve a oportunidade de fazer o PCR, que é o do cotonete, né? Na fase aguda, ou principalmente agora, nesse primeiro momento, para profissionais da saúde ou gente que teve contato com pessoas infectadas, para saber se você foi infectado e acabou ficando assintomático. Se você é esse sortudo aí, porque isso aí é o sonho de consumo aí de todo mundo ultimamente. E aí, Sim. como seriam essas pessoas, né? Então, a pessoa que veio com o IgM negativo e o IgG negativo, na teoria, não entrou, não viu a cara do vírus, não encontrou com o vírus, não criou uma imunidade para ele, tá? Veio o IgM positivo e o IgG negativo, foi o que a Rê acabou de falar. Provavelmente você está ali no começo da doença, tá transmitindo ainda, né? Porque não chegou nem no 14º dia que o IgG começa a subir. E provavelmente você vai desenvolver o IgG. Então, talvez seja interessante escolher depois mais tarde de novo. IgM negativo e IgG positivo, já teve a doença, está imunizado, a gente acha. Imunizado, eu digo, não quer dizer que você nunca mais vai ter infecção, mas de alguma maneira você tem uma resposta imune, você já fez aquele soldado que reconhece aquele vírus e sabe a arma que vai usar para derrotá-lo. E os dois positivos, você teve também a sorte de cair naquela intersecção ali onde um tá descendo, o outro tá subindo e pegou os dois. Então, esse aí é a menor das dúvidas. Assim, realmente você está com o vírus e você tá produzindo uma resposta imune contra ele, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui nesse. Deixa eu passar para o outro. Deixa eu só achar a ordem dele aqui. Pronto. Aqui. Vamos lá. Agora o negócio é o seguinte: existem Isso. dois testes de sorologia, né? Tem alguns métodos diferentes. Tem um método ELISA, que até é o descrito pelo Fleury, pelo Moriá, e alguns Einstein. outros laboratórios, o Einstein, o Alta, a princípio também. O que eles Aham. fazem? Eles vão dosar os anticorpos, tá? Então, é Isso. uma análise quantitativa, tá? Então, é uma punção venosa, vão tirar sangue, vão analisar, vão demorar pelo menos um dia. Tem laboratório que demora 10 dias, que manda para o exterior até, mas pelo menos um dia para te dar esse resultado. E eles vão te quantificar quanto você tem de anticorpos. Até para, no futuro, a gente saber, será que aquele número que você tem de resultado é protetor ou não? A gente só vai saber agora, gente, se a gente teve uma resposta imunológica. Aqui não vai ter garantia de nada se você está protegido para não ter mais nada. Mas você vai ter uma quantificação. E existem os testes rápidos, como aquele testezinho da farmácia, que você vai colocar uma gota do sangue, um reagente e vai colorir a fitinha. Tem muito laboratório que, para fazer até esse teste rápido, ele está fazendo punção venosa. Então, não é só o critério fazer a punção venosa que você vai saber que esse teste é ELISA ou quimiolucência ou se é o teste rápido que a gente chama de imunocromatografia, tá? Então, lógico, vocês vão ver, a gente ligou para todos os laboratórios, tem uma tabela no final que a gente está explicando qual faz cada método. Claro que isso pode mudar, eles podem acabar os testes, eles comprarem outros testes, mudar todo o esquema.
Preço, a princípio, claro que o teste rápido é um teste mais simples, ele só vai dar reagente ou não reagente, para IgG, para IgM ou não reagente, a fitinha colorida. Ele é um teste mais barato, mas vocês vão ver que tem lugar que às vezes esse teste rápido tá um pouco mais barato do que um teste ELISA quimiolucência, que talvez assim, se agora é custo-benefício, você tem como bancar o teste, talvez seja melhor fazer um teste um pouco melhor, que quantifica. Então, a gente vai comentar o que a gente achou aqui em São Paulo, mas a princípio são esses dois tipos de teste. Então, o teste rápido, que o resultado poderia sair em 15 minutos, que talvez seja vendido aí em farmácia, não sei, mas que é a gota da picadinha na ponta do dedo. E o teste de ELISA, ou quimiolucência, ou imunoensaio, que é um teste mais apurado, que no resultado vai vir a quantidade de anticorpos. Tá difícil descobrir o que cada laboratório está fazendo. Você liga, você fica um tempão na linha, você não consegue realmente saber. Agora, é lógico, os kits, com certeza de bons laboratórios, eles foram autorizados pela Anvisa, tem toda a documentação, foram 19 kits liberados pela Anvisa. 19 empresas. 19 empresas. Então, é possível checar isso, né? Se você é em outra cidade e tal, fala assim, não, eu queria saber qual é o kit, se é liberado pela Anvisa. Tem essa fonte no Ministério da Saúde, tá? Mas eu só não queria que vocês tivessem essa impressão. Poxa, estou fazendo uma punção venosa, colheram meu sangue, então é o melhor teste. Às vezes não é, gente. Pode ser que ele tá levando o seu sangue e vai lá dentro usar para fitinha. E aí você vai ver o seu resultado. Vai estar escrito resultado por imunocromatografia. Reagente, não reagente. E se for por um acaso ELISA, vai estar lá a quantidade de anticorpos de cada coisa. Foi reagente porque era mais do que 0,9 ou mais do que 2. Vai ter uma numeração, tá? O que a Rê quis dizer, o meu marido tá aqui do meu lado, ó. Se teste de farmácia, o que a Rê quis dizer com teste de farmácia é igual teste de gravidez, gente. Vocês têm que... Sabe teste de gravidez que você faz na farmácia? A fitinha fica colorida. É aquilo lá, ou é positivo ou é negativo. Quando você vai no laboratório, vem o nível hormonal que você tem ali produzido, né? Então, é uma coisa numérica. Volta para a analogia do exército. Você pode até saber se você tem exército, mas será que você tem um soldadinho de cada um? Né? Será que confunde isso? Ou será que você tem um exército bem formado? A gente não sabe se precisa de 10 ou se precisa de 1000 soldados ali para te defender. Mas teste de farmácia que a Rê quis dizer isso, parece aquele de gestação, né? Mas é que a pessoa agora, ela pode ir até o laboratório fazer o teste, ela não vai ver nada disso. Ela vai só tirar sangue, entendeu? Ela não vai ter essa noção. Então, agora ela só vai saber se ela perguntar mesmo qual o método, ou quando ela tiver o resultado, ela vai ler. Se deu reagente, não reagente, era um teste simples. E vai estar escrito imunocromatografia, que é obrigado. Ou se não. Agora, só queria deixar bem claro que, de forma alguma, eu estou desprezando o teste rápido. Porque, assim, gente, não tem teste para todo mundo. Não é nem por dinheiro. Tem até uma pergunta aqui, por que não testam todo mundo? Falta insumo, falta teste, é o mundo todo querendo comprar. Talvez seja uma estratégia mesmo a gente usar um teste mais simples e mais barato, que talvez tenha uma sensibilidade e especificidade não tão boa quanto esse quantitativo, mas para a gente ter uma segurança. Nossa, será que eu já tenho um IgG positivo, meu soldado mais poderoso ali, positivo? Gabaritado. Gabaritado. Ainda assim, eu só quero reforçar, não é para afrouxar as medidas de distanciamento, usar máscara, lavar a mão, nada disso. Existe falso positivo para tudo, existe falso negativo para tudo. Deixa eu pedir um favor para vocês, só desculpa, Rê. Coloquem as dúvidas, ao invés de no comentário, nesse ponto de interrogação aqui, ó. Porque a gente abre por aqui, senão vai passando e a gente vai perdendo as dúvidas que vocês... A gente vai ficar só com as dúvidas dos stories lá. Eu vou ler essa aqui, ó, pra gente que vai... Acho que o próximo quadro vai responder. Tivemos um paciente que teve IgM negativo e IgG positivo. E o paciente sintomático, tá? Então, não dá para falar em proteção.
Não entendi muito bem. E essa é a minha preocupação. Acho que soro converte rápido para IgM e para IgG. Ele pode estar sintomático ali, olha, o IgG começa a subir no 14º dia, né? Então, ele pode... A gente não pode falar IgG positivo não transmite mais. Talvez fosse bom mesmo dar uns 4 dias a mais aí para ter certeza. Mas a chance de pegar no 10º dia é muito menor do que no 14º, gente. Quer ver? Eu vou colocar a próxima tabela aqui, que essa tabela aqui eu acho que é interessante para médico também, do que para... Mas tudo bem. Vocês printem aí que é a cola para todo mundo. Ai, não é possível. Será que eu não printei essa tabela? Será que é essa? Isso, pronto. Essa daí. Pronto, então essa daqui é a cola de todas as possibilidades de teste. Então, PCR positivo, IgM negativo e IgG negativo. O que que é? Tá doente. Achamos o vírus tá ali. PCR positivo, IgM positivo e IgG negativo, o que que é? Estou doente, mas estou no meio da doença. Lá pelo 7º, 8º, 10º dia. Tudo positivo. O que que é? Estou doente e já comecei a fazer anticorpo. PCR positivo e IgM negativo e IgG positivo. Aí começa a complicar, né? O que que é isso? Com certeza está num estadio um pouco mais avançado, ali já passou do 14º dia. Só que a gente assistiu uma aula também do Fleury, que esse PCR, ele não necessariamente ele pode indicar vírus ativo. A gente pode ficar com uns prions, com uns pedaços de vírus ali, de carga genética de vírus na nossa mucosa. Então, na hora que a gente colhe, o PCR pode dar positivo ainda. Eles encontraram paciente até 38 dias com o PCR positivo. Mas isso não quer dizer que você está infectando as pessoas. Mas quer dizer que você tem uns pedaços de vírus soltos ali ainda no seu organismo. Então, o IgG positivo, gente, é fase tardia. Claro, fica mais confuso. Talvez a gente tenha que repetir para ter certeza, sim. Mas a princípio não está infectando, são pedaços de vírus não infectantes e você já desenvolveu uma imunidade. PCR negativo, não achou o vírus. IgM positivo, começou a imunidade e ainda não desenvolveu aquela imunidade super alta e super boa. Então, provavelmente você está no fim da doença, né? Mas pode ser um falso positivo também, como a Rê falou, para artrite reumatoide, para outros tipos Não, nem para outros tipos de coronavírus, não, né? Quer ser mais o IgG do que o IgM, né, Rê? Acho que é mais um falso positivo do que qualquer outra coisa. Mas muito provavelmente, falso positivo do que qualquer outra coisa, né? Mas provavelmente... Ou PCR mal colhido, mas provavelmente você está no meio da doença, não tem mais tanta replicação viral e ainda não desenvolveu a imunidade. E já falamos, IgM e IgG, os dois positivos, você também está no meio da doença. Um deve estar começando a cair e o outro está começando a subir. E a gente conseguiu pegar os dois ao mesmo tempo, mas ainda não achou o vírus. Ficou claro, acho? Por isso que é importante a boa indicação do exame, né? E a correlacionar com o quadro clínico. Lógico, talvez eu não tive sintoma nenhum ainda. Tô louca para fazer um teste também daqui a um tempo para ver se eu tenho sorologia ou não, positiva. Mas é lógico, se você já... Eu tenho uma paciente que eu acabei de pedir a sorologia. Ela teve todo o quadro clínico. Ela não pôde fazer PCR, pois foi um quadro leve. E ela vai lá agora fazer um teste rápido. Eu falei assim, ótimo, que você vai me testar o teste. Porque assim, para mim, atesto que você teve Covid, anosmia, com tudo. Então, eu acho que é uma confirmação que a gente vai ter. Eu acho que existem falsos positivos, mas isso vai dar uma tranquilidade pra gente, né? Saber, não é uma garantia, estamos imunes. Não é exatamente... a gente não sabe a quantidade de IgG que a gente precisa para falar, tô garantida, não vou pegar mais nada, tô tranquila. Mas no mínimo ele funcionou como uma vacina de gripe que a gente toma todo ano. Eu tenho certeza que pelo menos se houver alguma chance de uma reinfecção, ela vai ser mais leve.
E é isso que estão todos falando, entendeu? É isso. A gente não tem caso descrito, gente, de reinfecção ainda, né, Rê? Não achei nada descrito. Você achou? Não, né, também? Não. E a mesma aula do Medscape de ontem, do imunologista, ele também falou, né? Ele falou, não, realmente o PCR que encontrou positivos depois que alguém escreveu aqui é resto viral ou vírus inativo, não transmite, não acredita em reativação. É para ficar tranquilo nesse momento, não é coisa... Agora, é aquilo que eu falei, como a gente acabou de... Por que não tem caso de reinfecção, talvez ainda? Porque como a gente acabou de ser infectado, a gente está com o exército todo lá, super alerta e super atento. Será que no fim do ano eles vão começar a dar aquela cochilada? A gente não sabe, mas é isso. Alguma imunidade a gente já tem. Nosso organismo já aprendeu a arma que tem que usar para matar o Covid-19 especificamente. Então, acho que é isso. Ó, as pessoas não podem ter em mente que nenhum teste é 100% confiável, com certeza, tanto para negativo quanto para positivo. Por isso que não adianta você ir lá e fazer sozinho da sua cabeça e ficar lá com o resultado. O que eu faço com isso agora? Então, é muito importante vocês conversarem com o médico. Se não for presencial, é por teleconsulta. Tem alguns poucos laboratórios, Rê, que não estão exigindo pedido médico para fazer o exame. Nossa, a maioria... Tem 2. Tá. A gente até tem 2. Aí, desses laboratórios que não exigem pedido médico, eu fico um pouquinho mais desconfiada também, né? Porque quem que vai escolher? O enfermeiro, o cara da recepção, qual teste vai fazer? Porque esses 2 têm os 2 tipos, o PCR, que é a detecção do vírus, e a sorologia. Então, eu acho que assim, sem pedido médico... não tem conversa, gente. É com pedido médico, com orientação médica. Porque o médico vai te falar, faça agora faça agora aquele, espere mais um pouco. Senão você vai gastar dinheiro à toa e ainda vai ficar estressado, que não vai ter o resultado confiável. Ó, a sorologia IgG pode ser coberta pelos convênios? Agora a ANS parece que obrigou os convênios a cobrirem os exames PCR e sorologia. Mas eu acho que é um paciente hospitalizado. Laboratorial parece que ainda não. Acho que tem... Gente, a gente ligou... Aqui em São Paulo, a gente ligou laboratório por laboratório e ficou horas na linha com eles. Assim, é uma confusão. Até vou pedir para vocês, quem for médico de outro estado, de outra cidade de São Paulo, se vocês tiverem informações confiáveis de quais laboratórios estão fazendo, qual exame, qual o preço... Mandem pra gente por direct, que a gente vai colocando nos nossos stories para o pessoal do resto do país ter essa informação junto também. Porque tudo que a gente vai colocar aqui é só da cidade de São Paulo. Que mais? Agora, vamos ver a tabela tem um monte de pergunta aqui ainda, Rê, que eu anotei. Tem um monte de pergunta? Então tá. Então a tabela é para vocês printarem. Ó, PCR. Qual é o PCR? A gente posta depois, porque não dá para ver direito. Mas tudo bem. Tá. Vamos... É o suave do cotonete. É o que enfia lá para ver o vírus na fase aguda. Printem, tá aí o preço, se faz em casa, se não faz em casa. Quantos dias mais ou menos eles estão demorando. Tabelas das sorologias. Então, sorologias é o IgA, ou IgM e o IgG. Então, aí os que estão fazendo, alguns no laboratório, alguns domiciliar. Printem também. Isso aqui é para a cidade de São Paulo. É isso, Rê? Isso aí. Mas olha, gente, por as dúvidas, é difícil, a gente fala com a atendente. Eu vou colocar, eu te falo. A gente liga para atendente, conversa, até pede para falar no canal médico e a pessoa não te dá certeza do método que aquele laboratório está fazendo. E mesmo a gente tem que colocar até a data nisso, porque isso está acontecendo hoje. Acaba o teste, 20 do 4. Comprar um outro. O cara compra um outro teste e aí ele começa a comercializar o outro. E a gente vê muita variação de preço. O Ministério não vai fornecer esses testes para a gente viu que chave para a gente segurar, conter, né, é testar todo mundo. E a gente fica, meu Deus, mandam testar. Os testes são super caros. Ninguém está ganhando dinheiro para gastar tudo isso em teste. Então, por isso que eu acho que até vale a pena uma orientação médica quando fazer e tudo, que teste fazer, porque esses testes vão poder ser repetidos ainda. Esse que é o problema. Você vai fazer agora, putz, deu tudo negativo. Nossa, você precisa dar um tempo e repetir de novo, né? Então,
Tem várias coisas, mas eu vou mandar as perguntas que mandaram pra gente pelos stories, senão não vai dar tempo, né? Tem mais Não 15 sei quanto minutos. tempo já foi. Se vocês quiserem, a gente vai colocar tudo isso daqui, a gente coloca depois no feed, no post, e vocês dão uma olhada ali também, porque querem que volte para printar a tabela. A gente coloca lá que fica mais fácil de vocês A gente põe no printarem post. depois. A Ádia perguntou a sorologia por Elisa, como tá na tabela? A gente escreveu Elisa, e Elisa a gente quer dizer aquela quimiolucência, ou o melhor teste, que é o quantitativo. Quantitativo, isso. E o rápido a gente quis dizer que é a imunocromatografia, tá? Ali na Que tabela. na teoria seria ponta de dedo e punção venosa, mas não dá, aqui em São Paulo, não dá para levar isso como regra. Tem gente que está funcionando a veia para fazer o teste rápido. É isto. Então vai, manda as dúvidas aí. Perguntas de PCR. Até quando indicar PCR? Até quantos dias de sintoma? Acho que a gente acabou falando, né? Pelo menos 14º dia no máximo, e que o melhor de tudo seria ali 3º, 4º, 5º dia de sintomas. Técnica de coleta do PCR interfere no resultado? Sim. Profissional de saúde precisa repetir o PCR para voltar ao trabalho? PCR? Não, né? Porque PCR vai ver o vírus. O ideal para um profissional de saúde é fazer a sorologia e, de preferência, que quantifique até. Se der negativa, assim, gente, é para voltar com EPI com ou sem positivo, tá? A gente só quer saber se você está transmitindo ou não. Então, teoricamente, aquele IgM positivo e IgG negativo, talvez sobrassem aqueles 3, 4 dias ali que você pudesse ainda ficar um pouquinho ali para a gente jurar de pé junto que você não está transmitindo. Mas na teoria, eu sinceramente IgM negativo e IgG positivo, para mim vambora. Pois a pergunta da Bruna aí. Como saber quais são os fabricantes confiáveis de... Olha, eu primeiro olharia os liberados pela Anvisa, acho que é o mínimo, né? Apesar de que os relatórios deles são todos ótimos, gente. Você vê sensibilidade, especificidade, tudo bom. Maravilhoso. Mas, o que a gente escuta, o próprio Fleury comentou, a aula do Fleury, ele comentou que ele testou 15 testes rápidos com sangue de pacientes doentes e só um deu positivo. Então, você fica na dúvida mesmo, mas é uma coisa que a gente só vai aprender e entender melhor usando, fazendo o teste. Eu acho que se ele é o que está disponível, tem que fazer. Sabe o que eu acho? É igual remédio genérico. Perguntam, genérico funciona? Cada médico tem sua experiência com alguns remédios de alguns laboratórios e fala, não, gente, esse aqui não funciona nada. Então, não vai ter isso, né? Você não tem essa sensação que vai ser meio que assim, depois dos testes? Eu acho assim, eu também chequei a lista do FDA, do que eles liberaram para fazer teste rápido lá. Pelo menos são 2 lugares, né? Tem a Anvisa e o FDA, o que bata. Agora, o problema é você ter essa informação do laboratório antes de você pagar. Isso que é o difícil. É isso. Você não vai... Se começar a comercializar teste muito fácil e eles informarem antes, ok. Mas se não, você está na mão deles. Você chega lá e confia. Então... Ô, Bru, a gente já tem um post lá no feed, que é da primeira coisa que a gente fez de testes, que tem um dos slides lá, que tem a relação de todas as empresas que foram liberadas pela Anvisa. Já tem lá no feed de notícias. Esse daqui já respondeu, né? A técnica de PCR influencia na sensibilidade? Totalmente, respondemos. Se a pessoa não tiver treinada, devo fazer inquérito epidemiológico de toda a minha população? Essa eu sei. É o seguinte, essa é a médica do trabalho, né, doutora Bruna? É o seguinte, o ideal é ter feito, sim, se você não sabe a população da sua empresa, pelo menos para saber idade, comorbidades, ter uma noção de qual é a população que você trabalha, para você conseguir estratificar risco. Agora, o mais importante no momento é não só ter essa informação, mas ter um canal aberto para a pessoa, se ela apresentou sintomas agora, ela reportar, né? Então, ou se ela teve alguém positivo, ou alguém internou, né? Pra você ter esse canal. Então, é válido conhecer a sua população. Se você já fez um questionário e já sabe da sua população, não precisa.
Mas deixa esse canal aberto para informarem novos sintomas. Inclusive, gente, a gente vai entrar, depois do dia 10 de maio, a gente vai poder voltar aqui no estado de São Paulo, né? E aí, quem voltar, quando voltar, como posicionar o pessoal na empresa, isso tem que ser analisado empresa a empresa. Não adianta a gente dar uma diretriz geral, né? Um organograma geral. Isso depende de quantos funcionários, qual a faixa etária de cada funcionário, como eles se posicionam, como que é o refeitório. E aí sim, decidir empresa por empresa qual teste fazer, se é o teste rápido que é mais barato, se é o ELISA, se é o PCR, em quem fazer, se você pode fazer em todo mundo, se você não pode fazer em todo mundo, mas isso requer um estudo de cada empresa separado, né? Isso precisa de um serviço de consultoria. A gente tá auxiliando algumas empresas, a fazer esse tipo de coisa, a identificar o que, assim, primeiro, quanto dinheiro que essa empresa tem e aonde que ela pode gastar esse dinheiro para minimizar os efeitos ali dentro daquele lugar. Então, a gente está prestando esse tipo de consultoria. Não tem uma resposta geral, né? Não tem uma resposta única para todo mundo. Senão, ia ser muito fácil. Cima, nossa anestesista, Dr. Gustavo Zimmermann, os hospitais estão começando a incentivar as cirurgias eletivas. Você quer que eu te fale de otorrino ou geral? Não, porque mas a minha opinião, o teste rápido está indicado, não está, tem que ser o PCR se você vai operar. Sim, PCR. E tem hospital que está fazendo 2 PCRs até, né? Para ter 2 PCRs, para ter certeza que não pegou o paciente numa janela ali, que o vírus ainda não está se multiplicando direito. Agora, minha opinião pessoal das cirurgias de otorrino, né? Mesmo um paciente com PCR negativo, se não for urgente, a gente vai mexer na via aérea. Imagina a gente fazer uma cirurgia de sinusite e o paciente me pega Covid alguns dias depois. Eu tô falando isso da cidade de São Paulo, eu não tô falando isso para cidades que praticamente não tem nenhum caso. Como é que a gente vai fazer um pós-operatório num paciente que tá com coronavírus? Assim, na minha cabeça ainda não é tempo para isso. Assim, eu tenho que avaliar muito o custo, o risco-benefício. Qual cidade você tá, que tipo de cirurgia é. Agora, para outras cirurgias, eles estão começando a liberar, porque talvez não influencie muito, né? Depende da urgência, depende da gravidade ou da simplicidade de cada cirurgia. Sei lá, às vezes é uma cirurgia de hérnia, que não vai fazer muita diferença. Não sei, Rê, qual é a sua opinião pessoal sobre isso, porque isso é uma opinião totalmente pessoal minha. Não, eu acho que para mim estaria estimulado mais a partir do 10 de maio, quando já vai flexibilizar. Mas eu realmente tenho trabalhos mostrando que não é nem só por questão de infecção da equipe, mas é uma piora do prognóstico do paciente, se ele, por um acaso, ele operou num estágio assintomático, dele ter uma evolução pior do Covid. Então, pelo menos ter 2 PCRs com 24, 48 horas de diferença entre os dois, até 72 horas, acho que é o preconizado. Eu acho que em um dos hospitais aqui de alto padrão, até fazem o PCR da família toda em casa, para não correr risco. Mas no momento, se desse para evitar otorrino, eu acho que... Né? Então, o ideal é 24 e 72 horas de intervalo, mas tem hospital que faz 24 e 48, mas assim, o ideal seria dar uns 2 diazinhos, né? Pra gente ter certeza do PCR antes da cirurgia. Já respondemos essa? Existem reações cruzadas com outros vírus na sorologia para Covid-19? Na sorologia só teria se tivesse outro corona, né? A gente já teve outros, mas parece que é muito, muito raro, gente. Isso daí... Esses falsos positivos é uma coisa que a gente já tá difícil de dar positivo. Eu acho que esses falsos positivos é uma coisa assim, raridade da raridade. A gente não pode levar muito assim em consideração. Fala aí, Rê, suas dúvidas. Não, eu acho que a gente respondeu tudo. Definição. Então tem mais umas aqui, ó. Tive febre alta, dor de garganta há 20 dias. Só tratei com Novalgina. Fiquei uns dias mal. Mas não... Dá para continuar, não? Deixa eu ver se dá para continuar. Acho que eu não sei se tive a doença ou não. Peraí. Tá aqui, ó. Fiquei uns dias mal. Zona, mas não saí de casa para testar. Devo testar? Sim, deve testar.
sorologia. E provavelmente essa sorologia vai ser IgM negativo e IgG positivo. A sorologia e IgM tem alguma previsão de ser cobertas por seguros de saúde? É muito caro. Então, Não não sabemos. sei nem o que te responder. Para internados está cobrindo. Para internados tá uma briga isso daí. Qual a diferença do IgA para o IgM no ELISA? Nenhuma. Considerem o IgA o IgM, né? Para fins práticos é isso daí que funciona. Por que essa dificuldade em testar pessoas? Matéria-prima cara? Responde aí, essa aí que é fácil. Né? Imagina, falta no mercado, falta de equipamento, e realmente vamos ver o que vai dar, porque mesmo o Ministério da Saúde só vai liberar agora para os grupos internados, profissionais da saúde e segurança, e em alguns estudos epidemiológicos, que eles estão de rede sentinela, tal, que eles estão pesquisando a população, mas não vai ser aquela coisa geral. Então, se uma empresa quer checar os funcionários, talvez eles vão ter que adquirir os kits mesmo e programar isso com orientação em quem que eles vão fazer o teste e tal, porque não vai ser tão gente, fácil. Assim, olha, tem alguns donos de empresa aqui que eu já vi. Pelo amor de Deus, não me comprem qualquer teste e escolham aleatório em quem fazer, que vocês vão estar jogando dinheiro no lixo. Chamem, contratem alguém para dar uma consultoria, para vocês serem orientados para não desperdiçar dinheiro. Você acha que todo mundo que ficou resfriado deveria fazer o teste? Qual teste? Em qual momento? Eu acho que quem está resfriado tinha que falar com o médico. Primeira coisa, para decidir se vai fazer um PCR, se é um quadro gripal mesmo. Se for um quadro gripal e tiver naquele momento, é um PCR. Se for mais tarde, é uma sorologia. Então, só para ver se entendi. Se tem IgG positivo, eu já não transmito mais com certeza. É isso. Eu acho que dá para falar que é isso. Senão nós vamos confundir muito. IgM negativo e IgG positivo não está transmitindo. Qual o melhor teste quando não temos sintomas e queremos saber se fomos infectados? Sorologia. Se é ELISA ou teste rápido, vai depender do custo-benefício, de onde você vai fazer, você vai conversar com o seu médico. Lê um pouco aí, Rê. Eu tive contato com alguém que testou positivo, mas estou sem sintomas. É interessante fazer o teste? Então, em algum momento quem sabe você foi uma assintomática, teve a doença, não teve sintoma nenhum. Vai ser interessante, eu acho interessante todo mundo fazer, só que tem que ver quem tem dinheiro, quem vai poder gastar. Pode ser que esse venha negativo e você queira repetir depois, mas eu acho que sim. Muito interessante, gente, porque olha, se imagina só, é a felicidade da galera agora. Vem um IgG positivo e você não teve nada, é tipo, é o perfeito. Foi, já. Estamos imunes? Não sabemos, mas assim, não vai mais ter doença grave, muito provavelmente. Profissional da saúde assintomática com viagem programada, qual seria o exame mais indicado? Sorologia. É isso. Sorologia. Agora, para onde você vai viajar, criatura? Me escreve isso daqui, para onde você vai viajar. E essa é a pergunta. Existe falso negativo para o teste rápido? É o que dizem, que tem muito falso negativo. Não, que tem muito falso negativo. Então, você não consegue... você fica com esse resultado negativo achando que você ainda vai poder ter a doença e você já tinha sido positiva. Mas paciência. Existe. Isso que a gente falou, a gente não está desmerecendo o teste rápido, mas a nossa sensação é que quando... É achismo, a nossa percepção é que quando é com o ELISA, que é o que quantifica o número de anticorpos, quando vê o número de IgG e IgM que você tem, parece que a chance de acertar e não vir um falso negativo é maior, né? Então, se você é um médico, tem uma esposa de médico aqui, de um colega do Fê Xavier, que doente fez o quê? Fez o teste rápido e veio negativo. E aí repetiu o ELISA e aí o ELISA veio positivo. Era o dia que ele estava, que o teste rápido veio negativo? Era o teste? Era o tipo de teste? Não sabemos, tá? Para quieto, senão não consigo me concentrar. Tô dando palpite. E mais, já existem
Tá, vocês estão escutando uma voz de fundo aqui, ó? Já existem definições de quais os níveis não, é Não a tem. pergunta de US$ 1 milhão. Não temos. Que mais? Em que momento devo indicar os exames sorológicos? Tem na tabela ali do gráfico, mas do terceiro ao 10º dia ali seria o ótimo mesmo para o PCR. Não, do terceiro pro PCR, PCR, que ela tá falando sorológico. sorológico. PCR, terceiro, quarto, quinto seria o maravilhoso. Sorológico, a partir do 14º. A partir do 7º pode vir positivo? Até pode, mas talvez você esteja gastando dinheiro à toa, porque talvez os níveis ainda estejam baixos e vai vir um negativo, um falso negativo e você desperdiçou o seu dinheiro. Vai acabar a live, gente! Vai. Mandem as dúvidas por direct, no Depois quadro a gente de põe o perguntas. post. Vamos pôr o post da tabela dos laboratórios aqui de São Paulo, pelo menos, para eles compararem. Né? Vou subir. Que mais? Quer dar os últimos recados, Fê? Não, vamos que todo mundo virar IgG positivo, gente. Por favor, assintomáticos. O importante é colocar no Face ou Tinder que o IgG é positivo. Vocês estão malucos? Apaguem o Tinder do celular de vocês. Pelo amor de Deus, para não cair na tentação. Tchau, gente.